trazendo recordações, músicas que a gente gosta de ouvir, aqueles sucessos antigos, principalmente das músicas românticas, né, como é o caso do Roxette, que até hoje embala grandes paixões e emoções, né? Bom, nesse momento é hora da nossa mensagem do dia. Falar sobre vida e as coisas que nela existem é sempre um desafio muito grande para nós seres humanos, que não sabemos quando ela começou, porque a gente só sabe a data, que alguém um dia nos contou, na é verdade. Você não lembra lá dos seus primeiros dias de vida, como também não sabe quais serão seus últimos dias. Por isso sempre existe uma grande incerteza, nunca sabemos quando será o final de nossa jornada, o fim de nossa viagem, a estação em que vamos descer, o nosso ponto de chegada. Nem mesmo sabemos ou entendemos como foi o nosso ponto de partida. Às vezes as histórias antigas nos remetem a tristezas e decepções. Às vezes você reflete sobre coisas que você já viveu, situações em que você já enfrentou, coisas na vida. Você lá talvez tem algumas lembranças de momentos, às vezes, de muitas dificuldades, né? Às vezes já passou por privações, já teve que ver a dificuldade exposta na mesa da alimentação de sua casa. Em muitos momentos, talvez, você teve que ver a partida, não digo a partida apenas de quando perdemos alguém, mas talvez seja a tristeza maior da partida de vermos pessoas irem embora. Às vezes teve que conviver com a separação dos seus pais, enfim. Em tudo isso, ficamos imaginando o decorrer da história, o caminhar das coisas, aquilo que acontece, pessoas que entram na vida da gente para nos ensinar alguma coisa, mas a lição que deixam são tão duras, tão amargas. Pessoas que aparecem em nosso caminho, que parecem ser tão verdadeiras, tão bacanas. Não digo apenas na questão do relacionamento, mas na questão da amizade. Pessoas que a gente, às vezes, dedica um certo tempo em acreditar que aquela pessoa é amiga e depois a pessoa te decepciona. Situações, momentos, mudanças, escolhas, né? Escolhas que fazemos. Às vezes estamos aparentemente bem em certas situações, mas por escolhas erradas acabamos bagunçando tudo aquilo que estava tudo tranquilo. Mas tudo isso faz parte do crescimento e da vida. Ouse sonhar e sonhar custa caro. Alguém vai dizer que é muito melhor ficar de boa, ficar tranquilo. Mas o ficar de boa e ficar tranquilo não significa que você vai crescer, que você vai chegar em lugares diferentes. Por isso tudo precisa, se é necessário, que se faça investimentos. Investimentos esses, quando você vai reformar uma casa, por exemplo, você cria uma bagunça tão grande. Você tira as coisas do lugar, suja tudo, até que depois você consiga organizar novamente. Mas para isso, é necessário que você se disponha, que você se despeça de muitas coisas, para que essa reforma possa ser bem sucedida. Porque no final das contas, quando você olhar para aquilo que foi reformado, você vai dizer assim, valeu a pena a sujeira, valeu a pena aqueles momentos que nós tivemos que, né, mudar-se daqui para lá, tirar isso, empurrar aquilo, mas agora está tudo novo, está tudo muito bonito. Tudo que se mexe, quando mexe-se nas estruturas, a gente sempre vai ter dissabores, a gente vai ter situações difíceis. Você vai, né, sempre, eu costumo usar como exemplo a faxina que fazemos dentro da nossa casa, como na nossa própria vida. Né? Você faz aquela faxina, não precisa ser nem na casa inteira, apenas no seu quarto. Pegando aquelas gavetas com aqueles papéis que nós gostamos tanto de guardar que não serve para nada. Mas a gente sempre imagina, eu me lembro quando muito pequeno, minha mãe tinha uma bolsa com um monte de papel. Papel que, se brincar, até hoje eu tenho alguns guardados. Porque você vai guardar e você vai achar que um dia vai usar e não vai. E assim somos nós, na nossa vida. A gente fica guardando algumas coisas que não servem para nada, mas estão ali, ocupando o lugar. Está lá. Né? Em vez de deixarmos espaços, porque os espaços podem ser preenchidos. Mas enquanto ficamos insistindo em guardar lixo, ocupa-se o lugar daquilo que poderia ser mais especial.
Sabe, às vezes a gente fica colecionando situações que não nos levam a lugar nenhum. Tem gente que, se você for falar para ela, às vezes você tá com uma dor de cabeça, ela vai dizer para você que a dela é 3 vezes pior. Não que você está querendo concorrer com o sofrimento de ninguém. Você não está falando, você apenas disse, e nós como seres humanos, às vezes... Eu vou dizer para você uma das coisas que eu acho que é tão em falta e por isso que se especializam-se tanto para ouvir, que é a questão dos psicólogos, né? Hoje a gente ouve muitos falar em coachings e tal. Mas é porque as pessoas têm tanta necessidade de desabafar, de colocar às vezes para fora tanto lixo que tem dentro, mas que não tem oportunidade para fazer isso. Porque infelizmente as pessoas vivem com muita pressa hoje em dia e não tem tempo para ouvir as outras. Difícil você encontrar alguém disposto a sentar para conversar com você, e não que você queira que a pessoa te dê um conselho, você não está pedindo. Às vezes você está só querendo um ouvido emprestado, um ouvido para ouvir um pouquinho do que você tem para dizer, para desabafar e colocar para fora um pouco daquilo que aperta, que amarga, né? E aí você encontra lá pessoas ansiosas, pessoas que vivem numa ansiedade tão grande. E o problema não é apenas a ansiedade, mas é o que a ansiedade gera. Essa crise de angústia terrível dentro da alma. Há muito tempo atrás eu ficava imaginando por que às vezes a gente sente angústia e tristeza se parece que está tudo bem. Aí que eu fui descobrir que tudo isso é ansiedade. A ansiedade devoluta, que às vezes em muitas situações a ansiedade exacerbada de dentro da nossa alma, pelas incertezas do amanhã, por ficar preocupado se isso ou aquilo, por não ter as respostas necessárias para as perguntas que temos, e que não são poucas, não é verdade? Nós temos muitas questões, muitos quês dentro de nós. Ficamos imaginando o que vai ser amanhã, será que eu vou conseguir isso ou aquilo? Ou mesmo se você talvez não pense, mas a sua alma está ansiosa, abatida às vezes em situações, como eu disse no começo da mensagem, por ter ouvido palavras tristes de pessoas que talvez você esperava um abraço e que te deram uma pedrada, vamos dizer assim. E a pedrada dói mais daqueles que estão mais próximos, né? Porque dificilmente erram. Às vezes vem as pancadas onde a gente menos imagina. Uma palavra que você não esperava ouvir, uma atitude de uma pessoa, uma traição muito forte. Uma notícia triste que chega e que abate, que abala, que derruba as estruturas. E aí vai criando pessoas, às vezes amargas, e que pouco confiam. Eu não digo que confiança é algo que a gente tem que distribuir por aí, como se fosse Papai Noel em época de fim de ano dando bala para as crianças. Confiança é algo que a gente adquire, a gente não coloca confiança nas pessoas. As pessoas precisam dar motivos para você poder confiar nelas. Por isso que você... É muito estranho quando você mal conhece uma pessoa e a pessoa às vezes fala, eu confio em você, não sei o que, coisa e tal. São palavras que não combinam com as atitudes daquele momento. A confiança ela precisa ter, e a confiança ela tem que ser recíproca, ela tem que ser dúbia, senão não funciona. Como é que eu posso confiar em alguém que eu percebo que, né? E às vezes na ansiedade de querer desabafar, a gente conta, a gente fala. São pessoas que às vezes, não que cada um faz da vida o que quiser, mas você percebe que tem pessoas que, como dizia minha mãe, né, conta com o ovo na galinha antes que ele nasça. Conta para todo mundo seus projetos, seus sonhos, antes mesmo dela conseguir aquilo. Ou às vezes ela nem está projetando normalmente ou corretamente para se conquistar alguma coisa, mas ela já sai falando para todo mundo. Aí as coisas dão errado, fica triste, fica chateado. E pior de tudo, né? Ainda fica sendo motivo de chacota, porque não espera acontecer. E quando acontece, a alegria daquilo em poder compartilhar com as pessoas que amamos. Mas eu vou dizer uma coisa, alguém disse uma vez uma palavra, uma frase, que diz que a inveja tem sono leve, né? É verdade. Às vezes as pessoas, elas nos invejam por coisas tão absurdas, as pessoas conseguem fazer mal a outras pessoas por questões tão absurdas, por querer ter o que a pessoa tem, por querer ser o que a pessoa é. Enquanto cada um pode ser o que quer, sendo você mesmo, sem precisar ser ninguém.
Não preciso passar a perna em ninguém, não preciso tomar nada de ninguém para ter aquilo que eu quero ter, para ser aquilo que eu quero ser. Eu preciso vencer a si mesmo, eu preciso me vencer, eu preciso superar a mim mesmo e não outras pessoas. Eu não me importo se fulano, beltrano ou ciclano possa ser melhor do que eu naquilo que eu faço, porque eu não estou competindo com essas pessoas. Nós estamos sim competindo conosco para ser melhor, para fazer melhor, para crescer a cada dia, para fazer dessa vida, como disse no começo da mensagem, que nós não sabemos quando começou, de que maneira começou e nem aonde vai terminar. Mas, mesmo que talvez a sua vida não tenha começado do jeito que você gostaria que começou, ela não precisa terminar do jeito que está. Você determina o caminho para onde quer ir, mesmo que talvez você não consiga determinar de onde você veio. Talvez de onde você veio não é exatamente onde você gostaria de ter vindo. Talvez aquilo que aconteceu no passado não era exatamente o que você gostaria que tivesse acontecido, mas não significa que você não pode mudar o seu futuro. O futuro não está escrito, o seu presente é uma caneta e um papel em branco. É o seu presente todos os dias dando a você um papel em branco e uma caneta para você escrever o que você quiser hoje, porque você só vai poder mudar o amanhã agindo agora. O passado foi apenas uma lição para te ensinar a não fazer no presente aquilo que você não quer no futuro. Ou você aprende que as coisas são incertas, mas podem ser certas na medida em que eu tomo as rédeas da minha situação, ou você vai ser sempre vítima de você mesmo e não das outras pessoas. Você pode reclamar que te traíram, você pode reclamar que as pessoas não são confiáveis, você pode reclamar que não tem amigos de verdade, mas tudo isso são escolhas suas. As pessoas que te traíram foi porque você confiou nelas. As pessoas que você diz que não são seus amigos são as pessoas que você escolheu para ser amigo. Ninguém é amigo de ninguém à força. Não é como na época da escola que nós tínhamos que se sujeitar aos valentões, que tinha que tomar o lanche todos os dias de você e ainda assim te davam uns cascudos na escola. Hoje já não se fala tanto, né? Mas a gente sabe que funcionava mais ou menos assim e que você acabava tendo que ser amigo de quem você não queria. Mas eu vou dizer uma coisa com você, eu falo isso até de uma forma mais descontraída, porque a gente sabe que era assim, né? Mas fala a verdade. As escolhas que você faz, a vida que você tem, o que você possui e tudo aquilo que você quer ter na sua vida depende exclusivamente de você. Ou você aprende a tomar as rédeas, a cuidar de você mesmo, ou você vai ser sempre vítima de estar deixando a sua vida na mão de outras pessoas. É como eu pegasse o meu sonho, aquilo que eu quero, e deixasse aos cuidados de outras pessoas. Para que eu possa ser feliz, eu dependo do tempo de alguém. Para que eu possa ter a felicidade que eu quero, eu dependo exatamente que alguém tenha tempo para me fazer feliz. E aí, cara, minha amiga, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Porque depender dos outros, principalmente para ser feliz, é algo terrível. As pessoas, por mais que elas amem, como disse Shakespeare uma vez em uma das suas frases, por mais que as pessoas amem, em algumas situações elas acabam nos decepcionando, elas acabam nos magoando, porque elas também são seres humanos. E a gente tem que aprender a perdoar. Mas vou dizer uma coisa, mesmo que você não saiba de onde veio, de que maneira veio e de onde começou toda a sua história, faça dela, mesmo que no passado tenham tido algumas vírgulas, rasguras, algumas situações tristes, mas faça do seu presente hoje um momento especial para que o seu futuro seja diferente de tudo aquilo que você talvez já viveu ou está vivendo. Por isso, confie em você. É claro, ter amigos, ter pessoas bacanas ao nosso lado é sempre muito bom. Mas, acima de tudo, ame você mesmo e confie em você. Se você não tem para quem contar, não conte para ninguém. Guarde para você, por mais que doa, mas não fique abrindo a sua boca de maneira que possa te prejudicar no futuro. Um lindo dia, faltando 10 minutos para as 9. Daqui a pouco a gente volta.